Oiê, eu sou a Jéssica e vamos para mais um Diário da Dieta. Bora lá acompanhar. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Aqui eu mostro para vocês a minha jornada no processo de emagrecimento, tudo que eu tô fazendo para poder conseguir emagrecer. Eu preciso eliminar 50 quilos, né? Bastante coisa, mas estou aí na luta. E eu quero vocês junto comigo acompanhando, torcendo por mim. Bora lá? E assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é beber bastante água. Eu bebo no mínimo essa garrafinha de 500 ml. E como eu falo pra vocês, né? O meu pré-treino é me olhar no espelho. Então bora treinar, que tem muita gordura pra queimar, gente. Muita coisa, bora lá. Então, gente, vim refletir um pouco aqui com vocês. Tô aqui pegando um solzinho, que tem feito muito frio. Aí sai um solzinho assim, bem discreto. Aí tô aqui pegando um solzinho, que eu estou fazendo hora, né, pra buscar minha filha. E já acabei de treinar, né, já fiz minha parte aí, né. Um desafio muito grande, mas fiz. E queria falar sobre recomeços, né. Muita gente se fala, né, vamos recomeçar. Eu mesma, inclusive, sempre falo, vamos recomeçar e tal. Só que assim, recomeçar, às vezes é difícil, né, recomeçar, a gente fica desanimada, porque a gente pensa, pô, vou começar tudo de novo. Você fica meio, né, pô, ao mesmo tempo que você se anima de estar tomando a iniciativa, mas ao mesmo tempo parece que você voltou para estaca zero. E ao invés de recomeçar, por que a gente não só continua, né, ao invés de ficar sempre recomeçando, não importa se você ficou um mês sem fazer dieta, um mês sem treinar, sei lá, não importa o tempo. Ao invés de você falar que tá recomeçando, só continua, sabe? Só continua. Porque fica um peso muito grande, né? Quando a gente fala em recomeçar, a gente fica, né, sempre recomeçando, ainda mais no processo de emagrecimento, né? Sempre recomeçando, parece que não continua nada, né? Sempre voltando. Então, ao invés de recomeçar, eu tô colocando na minha cabeça que eu tô continuando. Eu tô continuando a fazer minha dieta, continuando a treinar. Não importa quanto tempo eu fiquei sem fazer, eu tô continuando. E eu acho que tem um peso bem menor, sabe? Porque saber que não é perfeito o processo, a gente já sabe. A gente já sabe que vai ter altos e baixos, que tem recaída, a gente já sabe disso. Então, se a gente já sabe disso, já tá na nossa cabeça que isso pode acontecer, ao invés de recomeçar, a gente continua. A gente continua no processo, né? Não importa quanto tempo você ficou sem fazer o que tinha que fazer, só continuar, sabe? E eu fiquei pensando muito de ontem pra hoje isso, e ficou bem melhor na minha cabeça, sabe? Ficou com uma sensação mais confortável, vou ser sincera. Não que isso tem que acontecer sempre, a gente tem que parar de fazer para dizer que está continuando. Mas já aconteceu, não adianta chorar pelo leite derramado, né? Então a gente tem que voltar, né, na rotina, fazer as coisas da melhor forma possível, né? Da melhor forma que a gente se sinta bem, que a gente não se sinta como se estivesse com um fardo, uma coisa meio... Como vou dizer para vocês? Como se fosse, tive uma derrota e tô voltando, sabe? O fato de você só continuar, você continua no processo, né? Mesmo você tendo recaída, mesmo você tendo ficado um tempo sem fazer, o seu processo tá aí, você continua no seu processo. Então, acho que isso na nossa mente fica, pelo menos assim, pra mim, vou ser sincera, essa informação de estar continuando ficou bem melhor na minha cabeça. E é uma dica assim pra vocês também, que estão na mesma situação que eu, que vira e mexe tem recaída. Recaída, assim, gente, é meio complicado, né? Recaída no sentido de você demorar a conseguir voltar, sabe? Demorar a conseguir voltar pra rotina. Porque essa questão de comer alguma coisa fora da dieta, isso não é uma recaída, isso faz parte do processo, né? É mais a questão de você comer as coisas que você quer comer e você acabar não conseguindo voltar para os hábitos que você queria. Você acaba ficando como você era antes, né? Ganhando peso, enfim. Ao invés de perder, você reganhar, por exemplo, né? Recaída nesse sentido. Mas tudo isso faz parte do processo.
recaídas, recomeços, né? Recomeços. Tudo isso faz parte do processo. Então, quanto mais a gente entender, colocar isso na nossa cabeça, eu acho que a gente vai lidar melhor, sabe? Porque fica toda hora recomeçando. Assim, a gente tem que recomeçar quantas vezes for preciso, né? Mas será que é recomeço? Eu tô começando do zero? Não, né? Eu já tive uma evolução. Por mais que eu tive um reganho de peso, ainda assim teve uma evolução, né? Eu não voltei para estaca zero. Então, independente da reganho de peso, ainda assim eu evoluí muito mais. Eu não tô mais nem no mesmo peso, nem com a mesma mente, né? Nem com a mesma, né? Com a mesma cabeça de quando antes, né, de eu começar o processo. Então, eu não tô voltando da estaca zero. Eu tô continuando, né? E vai ter momentos que você vai ter muito mais disciplina, vai ter momentos que você vai ter constância, né? Vai conseguir manter ali por mais tempo, e vai ter fase que não, né? Não é o ideal a gente ficar toda hora, né? Tendo recaída, toda hora, né? Tendo essas situações. Acaba atrapalhando muito, né? Demorando muito o seu processo. Já é muita coisa já. Por exemplo, no meu caso, 50 quilos para perder. Já é muita coisa. E se toda vez eu ficar nessa, paro, volto, vai demorar mais ainda, né? Mais ainda. Então, quanto menos erros, né, entre aspas, né, menos erros a gente tiver, mais constância a gente tiver, quanto mais constância a gente tiver, vai ser melhor, né? Porque quando a gente não consegue manter ali os hábitos, a gente não volta para a estaca zero. Mas ao mesmo tempo, acaba você tendo que reacostumar seu corpo e acaba, né, demorando um pouquinho mais. Então eu tô na minha cabeça agora que eu tô continuando o meu processo, não importa quanto tempo eu fiquei, sem fazer dieta, sem treinar, não importa. Eu estou continuando. E o processo é isso. A gente tem que tentar ao máximo manter a constância. Mas se não der para manter, a gente tem que tentar até conseguir voltar, né? E toda evolução é válida, né? Não é porque você teve algum reganho que significa que você não está evoluindo. Com certeza você está ainda, mesmo você está no reganho, você ainda está melhor de quando você começou. Então, vamos pensar por esse lado, né, que é melhor, para a gente poder se incentivar, né, a gente começar a reconhecer também as coisas boas, não ficar só pensando, ai, poxa, é chato você reganhar, porque é muito sacrifício para perder, né? Tudo que você perde é um sacrifício, você reganhar ainda, ai, é horrível. Mas a gente tem que fazer o máximo para não ter esse reganho, para continuar sempre emagrecendo. Mas se não der, vamos continuar com a nossa rotina, fazer o máximo para ter constância, porque esse negócio de recomeço, na minha cabeça, é muito ruim, porque é o único jeito a recomeçar, né? Não tem jeito. Mas essa questão de recomeço, às vezes eu me saboto muito com isso. Porque, por exemplo, eu tô num sábado, tô comendo lá doidado, sem pensar no amanhã. Aí eu fico, ai não, vou comer então muito sábado e domingo, porque segunda eu vou recomeçar. Então, quando segunda eu vou recomeçar, aí que eu chuto o pau da barraca, né? Como muito. Então, ao invés de pensar assim, de recomeçar, eu tô pensando que eu vou continuar. Porque você continuar, você não precisa esperar segunda-feira, você não precisa esperar momentos certos, perfeitos, ideais. Você sabe que você só vai continuar. Então, eu quis compartilhar com vocês, né, essas coisas que têm passado pela minha cabeça, porque é muito importante a gente cuidar da nossa mente também, a gente refletir, né? Não é só voltar, né? Voltar a treinar, voltar a comer saudável, mas refletir também sobre o que fez você ficar tanto tempo, né? Fora da dieta, que gatilho te deu, que situação fez você ter tanta dificuldade de voltar, sabe? E é bom a gente refletir. Então sempre pensa, sempre reflita, não vai só no automático não, porque isso é até importante pra gente se precaver, sabe? O que fez você não resistir e acabar se afundando de comer e depois não conseguir voltar? Que situação foi? O que aconteceu, sabe? Vamos refletir,
é muito importante também. E quando a gente não reflete, a gente só fica tipo, ai, por que eu fiz isso? Ai, por quê? Ai, não adianta de nada, a gente só fica se martirizando e não resolve nada, não é verdade? Eu fiquei uma semana praticamente, né? Acho que mais de uma semana sem treinar, sem vir pra academia, porque teve feriado, né? Quinta, terça, não justifica, né? As minhas filhas não tiveram aula, elas ficaram em casa, então eu fiquei em casa também. Poderia ter, pego o ônibus e ter vindo treinar alguns desses dias? Poderia, mas eu vim? Não, né? Não vim, acabei me deixando levar pela preguiça, pela zona de conforto de ficar em casa, né? Enfim, e também não fiz nada em casa, não fiz nenhum exercício, né? Poderia ter feito também alguma coisa em casa, algum exercício, algum HIIT, algum cardio, mas não fiz. Mas voltei hoje aí pra academia, estou continuando, né? Porque eu fiquei sem fazer, que aí que eu vou parar de fazer. Não, vim, estou continuando aqui. Foi difícil voltar hoje, porque tipo assim, o seu parece que se acostuma rápido, né? Quando você deixa de fazer alguma coisa, parece que se acostuma rápido a não fazer. Aí quando você volta, tipo, é pesado, é difícil, né? Mas é isso, a gente tem que passar por isso, a gente tem que escolher o nosso difícil, né? É difícil você ficar, quando você fica um tempo sem você voltar, é difícil. Mas se você não voltar, vai ser mais difícil ainda. Porque se você não voltar, se você não continuar o seu processo de emagrecimento, você vai engordar cada vez mais, vai piorar cada vez mais, porque você não vai ter controle, você vai comer muito, você não vai se exercitar, então a tendência é você engordar cada vez mais e é cada vez mais difícil você voltar depois, né? E me atrapalha muito quando eu começo a querer na minha cabeça achar que tem que ser tudo perfeito. Eu vou começar segunda, aí vou terminar a semana toda fazendo exercício, comendo direitinho, aí se algum dia eu sair da dieta, pronto, é o fim do mundo pra mim, nossa. Tipo, não cumpri a semana, então, já não é perfeito, então vou comer tudo que eu tenho que comer, vou, né, pra na outra segunda-feira começar. Só que isso atrapalha, porque tem que ser segunda-feira. Quando a gente começar a botar na nossa cabeça que pode acontecer da gente comer fora da dieta, comer fora do programado, não é o ideal, mas que pode acontecer, eu acho que a gente vai pensar um pouco assim, não vai ter necessidade de esperar segunda-feira, não vai ter necessidade de eu preciso hoje comer como se o mundo fosse acabar para eu poder começar a segunda-feira. Não, você começa a tirar um pouco isso da cabeça. Por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Teve feriado ontem, né? Hoje é como se fosse uma segunda-feira. Mas se eu fosse ficar pensando nesse perfeccionismo de eu tenho que ser tudo perfeito, tem que começar a segunda, eu ia deixar não ia treinar, não ia fazer nada e só voltar a treinar segunda-feira. Mas não, falei não, quarta-feira eu vou sim, deixei minha filha no colégio normal e vim, porque chega uma hora que a gente tem que voltar pro prumo, né? A gente tem que... Não adianta ficar esperando segunda-feira não, gente. Vamos botando na cabeça, vamos embora. Aí hoje quando eu acordei, fiquei pensando muito e não vim. Fiquei, chegou a passar pela minha cabeça, deixa pra quinta-feira, deixa pra segunda-feira. Só que eu parei de ficar pensando e falei, não, eu vou. Quando eu cheguei aqui, perto da academia, eu ainda pensei em não vir, em ficar andando por aqui, pelo centro, fazendo hora para esperar minha filha. Ainda pensei em não vir, mesmo estando arrumada, mesmo, né, sabendo que eu não ia ter nada para fazer aqui, eu ainda pensei em não vir. Mas eu parei de pensar e só vim. E não me arrependo, foi muito bom, valeu a pena. Porque se eu não tivesse vindo, seria mais um dia com aquele pensamento. Caramba, tudo que eu falo que eu vou fazer eu não faço, já tô aqui me sabotando. Aí ia comer desesperadamente hoje, né? Poderia ser, né? Por estar com esse sentimento de ruim, né? De que eu não consigo cumprir nada. E poderia ser um dia aí que eu não ia nem sentir orgulho de nada, que eu ia me sentir mal. Mas não, já comecei o dia diferente, já comecei me orgulhando de mim, sabe? Treinando. Isso me incentiva mais ainda a comer melhor, porque, eu sei que eu treinei, então, assim, não vou botar tudo a perder, né? Vou comer bem, sim, pra poder valer a pena também. Então, assim, é tudo uma coisa vinculada à outra, sabe? Então, é muito difícil a gente ter constância, a gente ter disciplina, mesmo sem querer fazer, vir fazer. É difícil. Mas vamos pensar que a gente tem que escolher o nosso difícil, né? Então eu prefiro esse difícil, que vai me ajudar a emagrecer, do que o difícil de estar muito acima do peso, de não ter roupa legal para vestir, de não me sentir bem, de não conseguir me olhar no espelho.
de não ter disposição para nada. Então eu prefiro esse difícil aqui do que o outro difícil que eu já tô acostumada. Esse aqui a tendência é piorar cada vez mais se eu largar de mão. Cheguei em casa agora, nem tomei banho nada ainda, já vou vir aqui almoçar, que eu tô com fome, né? Que eu tô com a roupa ainda do treino. Nem vou tomar banho, vou comer logo primeiro. E vou mostrar pra vocês, né, que eu voltei a pesar a comida, contar as calorias, né? Vou mostrar tudo aqui pra vocês, o peso de cada coisa que eu vou comer. O aplicativo, né, que eu já uso, pra quem não conhece, eu uso o Fat Secret, né, não sei nem se é assim que pronuncia, mas eu vou colocar pra vocês aqui o print, né, das calorias, de tudo que eu vou comer, e vocês vão ver. Quem tiver interesse, que não conhece o aplicativo, eu fiz um vídeo explicando mais ou menos assim, né, como que mexe, pra você saber o básico, e vou deixar na descrição o link do vídeo, né, pra quem tem dúvida, quem não sabe nada, não conhece nada de aplicativo de contagem de calorias, né, caso você queira, tá, não é publicidade, né, nada disso, é só realmente o que eu uso, o que eu conheço, e eu tô compartilhando com vocês aqui, pra quem quiser, tem um vídeo ensinando, assim, o básico pra poder aprender a mexer, caso você queira também, né, contar as calorias e tudo mais, né, pesar a sua comida, ele é muito prático. Então, bora lá almoçar? Tá aqui meu prato, né? Vou colocar aí as calorias pra vocês. Assim, eu não me organizei essa semana, então tem abóbora junto com arroz, né? A abóbora tem uma quantidade maior de carboidrato, no caso, eu acho até que ela substituiria o arroz. Mas para não comer só abóbora e frango, assim, eu quis colocar um arroz também. Não é assim o ideal, né? Porque tem esse frango aqui, ele é um pouco mais calórico, porque ele é coxinha, né? Ele tem mais osso, assim, do que o frango em si. É um pouco mais calórico. Tem essa pele aqui que eu vou tirar pra comer, mas é um pouco mais calórico. E ele acaba pesando mais por causa do osso também, né? Por isso que deu essa 200 e poucas, né, gramas. Não tá assim aquele prato bonito de se ver na questão de saladas, né? Bastante salada verde, essas outras coisas. Tá bem simples, mas é o que vai ser hoje, então a gente tem que estar preparado para isso, que nem tudo vai ser perfeito, né? Vai ter dia que você vai estar 100%, alimentação maravilhosa, treino maravilhoso, mas tem dia que não vai estar. Então nem por isso eu vou chegar e vou me entupir de um monte de coisa. Eu optei pelo mais saudável, assim, no momento do que eu tenho, que é esse aqui. E o importante é, mesmo que a gente não consiga dar o 100%, que a gente consiga dar então o 90%, o 80%, o 70% a gente consiga. E por isso que é tão importante a organização, né? Eu não me organizei, não comprei as coisas, assim, que tava faltando. Então tô usando, assim, o que eu tenho aqui mesmo. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer. Eu vou seguir, independente do que eu tô comendo, se tá perfeito ou não. Mas, assim, não tá também tão ruim assim, não, né? Poderia ser uma coisa bem pior, né, tá? Eu acho que tá ok, assim, né? Tirando essa pele aqui desse frango e faltando a salada, né? Mas a gente tem que parar com esse negócio de perfeição. A gente tem que fazer assim o que a gente pode fazer melhor no dia. E nem todo dia a gente vai conseguir fazer 100%. E tudo bem, né? O negócio é não deixar de fazer, né? Eu não posso dar 0%. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, vou almoçar agora aqui esse pratinho que eu mostrei pra vocês. Vou colocar aqui as calorias do lado, né? Que eu vou calcular ainda no aplicativo. Vou colocar aqui pra vocês. E bora lá comer que eu tô cheia de fome. Living life, every day, late at night, not okay. All I want,
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Aqui comendo meu lanche preferido, iogurte. Eu amo iogurte com frutas. Coloquei também um pouquinho de whey, né, pra ter uma proteína, pra ajudar na saciedade, né. Ah, eu amo muito, gente. Se você não sabe como que faz, eu faço esse iogurte aqui em casa mesmo, iogurte natural. Tem um vídeo, vou deixar na descrição pra vocês, né, do vídeo eu explicando como que faz, tá? Esse aqui tá até um pouco mais aguadozinho, mas é porque eu fiz com leite desnatado. Inclusive, até no vídeo eu falo que eu nunca tinha feito com leite desnatado, mas eu fiz e deu certo também. Então, assim, melhor ainda, que é menos calorias, né, menos gordura. E vale muito a pena porque dá muita saciedade. Você colocar esse iogurte com frutas, colocar whey protein, colocar aveia. Enfim, tem muitas opções. A gente usa iogurte para fazer molho de salada também. Tem muitas de receitinhas que levam iogurte, dá pra se fazer muita coisa. É ótimo, né? Porque é só 2 ingredientes, né? Então é muito bom. Se você não sabe como que faz, vai lá depois de assistir esse vídeo aqui, assiste lá do iogurte que você vai gostar, vale a pena, super econômico. E assim, eu sempre levanto a bandeira desse iogurte que eu amo muito e dá muita saciedade, assim, sabe? É um lanche proteico que você coloca, se você colocar um whey protein, ele fica muito proteico e dá muita saciedade mesmo, vale a pena. E à noite eu comi ovo, frango, né, fiz ele na frigideira, quis competir comigo quem ficava com mais ovo, mas eu consegui aproveitar, né, pão francês, um pouquinho de cream cheese e misturei tudo ali pra eu comer, né, eu não quis jantar a comida, então eu optei pelo pão com ovo e foi muito bom, porque foi muito gostoso, deu um saborzinho de lanche e foi muito bom finalizar o dia. E foi minha última refeição, mostro pra vocês aqui a tabela de calorias, deu 1.100 e pouquinhas calorias só no dia. E esse foi meu dia, gente. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do